Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje entrevistando um advogado, Dr. Gustavo Hofstadter Tramujas, advogado que atua especialmente na área de direito internacional e direito comercial. Doutor, satisfação estar aqui no meu programa e gostaria, antes de mais nada, fazer os meus cumprimentos, uma vez que eu sei que o senhor tem um estudo de mestrado na Europa e aqui em Lajeado presta serviço nessa área de pessoas estrangeiras que queiram ir lá, queiram ir para a Europa e também pessoas que daqui queiram adquirir a cidadania. Antes de mais nada, doutor, muito obrigado por o senhor estar aqui presente. Eu que agradeço, Merria. É um prazer estar aqui. Eu vou direto ao assunto. A sua área de especialização a nível de mestrado que o senhor fez na Europa é no sentido de dupla cidadania, né? Adquirências de outra cidadania italiana, seja ela portuguesa, e muitas vezes um conhecimento se a pessoa há a possibilidade de ser, quem sabe, até cidadão alemão. Com as suas exceções, todo mundo sabe. Então eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta. Antes de nós chegarmos nesse ponto fundamental. Qual é, né, a importância hoje para uma pessoa ter uma dupla cidadania a nível de Europa? Bom, em primeiro lugar, o direito de cidadania por si só é um direito personalíssimo, é um direito muito importante e você obter uma segunda nacionalidade e, consequentemente, uma segunda cidadania é algo de muita importância para a sua vida. Veja, quais os benefícios de você ter, por exemplo, uma cidadania portuguesa além da brasileira? Você se tornará automaticamente um cidadão da União Europeia e poderá usufruir de todos os direitos que o Estatuto de Cidadão da União Europeia oferece. Esse estatuto estabelece um rol de direitos e de deveres. É importante também frisar que não são só direitos, são deveres. E dentre vários direitos, eu gostaria aqui de frisar alguns que entendo que sejam bastante interessantes a gente comentar. O primeiro deles, que eu considero o mais importante, é o direito de livre circulação na União Europeia. Ou seja, uma pessoa que se torna portuguesa, ela pode entrar e sair da União Europeia sem qualquer restrição. É evidente que qualquer brasileiro pode ir à União Europeia e entrar, permanecer lá por 3 meses e pode prorrogar esse período por mais 3 meses. Mas um cidadão português, ele pode entrar e sair e, inclusive, circular em países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha. Além disso, pode também viver, ou seja, decide sair do Brasil, ir à Europa e morar na Itália. Ele pode morar na Itália. A partir de 3 meses, ele precisa apenas comprovar que tem condições financeiras para isso. Se estiver trabalhando, apenas apresentar seu contrato de trabalho. Mas, enfim, o direito de livre circulação é um direito fantástico, é algo que nós aqui do Mercosul, em breve, quem sabe, teremos. Um segundo direito que considero também muito importante é o direito de proteção consular e diplomática, né? Que é um direito que pouca gente conhece, mas principalmente para quem viaja bastante. Quem é cidadão português, eu sempre gosto de dar um exemplo para o pessoal entender melhor. Qual seria esse exemplo? Vamos supor que você esteja com a sua família viajando num país da Ásia ou num país da América Central. Nem todos os países do mundo existem consulados brasileiros e portugueses. Geralmente, no mundo todo, temos e vemos consulados da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, que são países mais ricos, né? Então, se porventura você está no Panamá e numa cidade lá do Panamá não tem um consulado português e um consulado brasileiro e, eventualmente, você é assaltado, furtam a sua carteira, vai seu passaporte, vai tudo. O que eu faço? Sendo português, é possível você pedir ajuda em qualquer consulado de outro Estado-membro da União Europeia, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a França. Ou seja, você está amparado mesmo longe de Portugal e mesmo longe do Brasil. Bom, um terceiro direito que considero também bastante importante é o direito de voto, né? Embora em Portugal o direito de votar não é obrigatório,
mas um cidadão português pode votar localmente e ir para o Parlamento Europeu. É evidente que, além desses direitos mais relacionados com o Estatuto de Cidadão, há outros direitos, como o direito a oportunidades acadêmicas. Veja, como cidadão português, existe a possibilidade de você pleitear uma bolsa de estudo numa grande universidade inglesa, francesa, alemã, mesmo portuguesa. E sem a cidadania portuguesa, aí já as chances de entrar numa universidade e conseguir uma bolsa já fica um pouco mais restrito. Então a questão acadêmica, eu gostaria de frisar, é muito importante. Outro direito, outro benefício, outra grande vantagem da cidadania portuguesa é o direito a poder, a parte profissional, ou seja, oportunidades profissionais. Ir à Europa para trabalhar numa grande empresa italiana, uma grande empresa alemã. Como imigrante é um pouco difícil. Agora, já como cidadão português, as portas se abrem, não é? Porque não pode... Um quesito que gosto sempre de colocar é o princípio da não discriminação. Não pode existir discriminação entre pessoas da União Europeia. Ou seja, uma empresa alemã não pode discriminar um cidadão português que queira pleitear uma vaga numa empresa alemã. Okay. Doutor, dentro desse contexto, e aqui nós somos colonizados por portugueses, evidente que deve ter muitos descendentes portugueses, nós temos muitos descendentes italianos e também de alemães. E eu sei já nos meus estudos que para se conseguir a cidadania alemã é muito remoto, muito difícil. Mas eu vou fazer só um questionamento antes de chegar nessa. Para nós fazermos uma cidadania portuguesa, ela se assemelha muito da cidadania italiana nos procedimentos burocráticos? E eu faço a seguinte pergunta nessa ordem. O que é necessário hoje? O senhor tem um escritório aqui em Lajeado, né? Sim. Em outros lugares também do Brasil sim. E também em Lisboa. Mas aqui... o que eu preciso hoje, eu descendente italiano de português, me nutrir de quais os documentos ou quais informações que o senhor daria para chegar à cidadania? O que o senhor pode nos orientar nesse sentido? Bom, primeiro aspecto que deve ser relevado é verificar quem é o ascendente mais próximo, seja português, italiano ou alemão, ok? Então vamos pegar como exemplo a cidadania portuguesa. Eu tenho que verificar quem é o meu ascendente português mais próximo. Como é que eu vou saber isso? Procurar informações com a própria família. Tem muita gente que é descendente de portugueses, tem direito à cidadania portuguesa, mas não sabe. A cidadania italiana e alemã, ela se assemelha muito à cidadania portuguesa em termos de aquisição, questão legal. Ou seja, juntar documentação, comprovar este parentesco com o cidadão português, alemão ou italiano e legalizar essa documentação no consulado e assim entrar com o processo, ou seja, requerer o pedido de nacionalidade, não é? A cidadania italiana, ela é um pouco mais complexa que a cidadania portuguesa, porque envolve muito mais documentos. O prazo de deferimento de um processo também é maior. A cidadania alemã já é mais complexa ainda que a cidadania italiana. Por quê? Porque ela é mais restrita. Ela não oferece um leque de opções como, por exemplo, a cidadania portuguesa oferece. Eu vou dar um exemplo. A cidadania portuguesa, quem tem direito a ela? Em suma, filhos e netos. Okay? Existe uma alteração hoje em trâmite no parlamento português que vai oferecer a transmissão desta cidadania, ou seja, desta nacionalidade, de forma mais fácil. Mas isso não foi aprovado ainda. Está em trâmite e eu creio que deve ser aprovado nos próximos meses. A cidadania italiana e a cidadania alemã, ela a princípio, como eu falei, ela exige mais documentos, mais provas deste parentesco, então por si só ela acaba sendo bem mais complexa. Doutor, e para os nossos telespectadores, digamos que eu seja descendente de alguém seja descendente da cidadania italiana ou de portuguesa, nunca se sabe ao certo do sucesso que vai ter nesse procedimento, né, de naturalização de dupla cidadania.
Então eu faço uma seguinte pergunta, né? O senhor faz esse tipo de trabalho no sentido assim, eu te dou o meu nome, te dou um grau de parentesco, esse levantamento de possibilidade de ter uma outra nacionalidade, o senhor faz esse tipo de procedimento? Sim. Qualquer pessoa que saiba que é descendente de um cidadão português, italiano ou alemão, pode vir conversar comigo. O que a gente faz geralmente é uma verificação. Nesses países, geralmente é feita uma pesquisa, uma busca de documentos, né? Qual é o documento-chave? É a certidão de nascimento do parente, seja português, italiano ou alemão. Então a primeira coisa a fazer é acionar nosso departamento de pesquisa e iniciar essa pesquisa. Localizado o assento do estrangeiro, aí sim inicia-se o processo de nacionalidade. E veja, Mejia, a partir do momento que a pessoa juntar toda essa documentação, o processo é 100% garantido, porque é um direito líquido e certo. Isto está na lei. Não existe possibilidade alguma de um desses países não conceder a nacionalidade de uma pessoa que comprovou com documentos. Ok? Então, na verdade, eu posso estabelecer, doutor, duas maneiras, tá? Como processo. Vamos fazer a primeira fase investigativa. A pessoa chega no seu escritório, coloca o nome, coloca o parentesco, acha que existe um documento, eu dou isso aí para o senhor faz uma investigação. Bom, temos o documento-chave. Tendo esse documento-chave, se entra com um processo de dupla cidadania a qual o país se acha interessado. Primeira pergunta. Quanto tempo demora isso? Ok. Veja, um processo de nacionalidade portuguesa hoje para filho demora em média 30 a 60 dias. Esse prazo já foi muito mais... veja, em 2007, 2008, um processo demorava 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Então, tendo em vista que esses órgãos se organizaram, a Conservatória dos Registros Centrais em Portugal hoje é um órgão muito organizado, e os processos por si só são concluídos mais rapidamente. A nacionalidade italiana já demora um pouquinho mais. É necessário, se a pessoa quer a nacionalidade italiana de forma mais rápida, eu aconselho ela ir à Itália, permanecer lá um período, que é um período que é exigido pelo governo italiano. Ao contrário, se ela não tem pressa, ela pode fazer pelo consulado. Tá? Já a nacionalidade alemã, ela parte de um certificado de nacionalidade alemã que tem que solicitar, e é um pouquinho mais complexa até que a nacionalidade italiana, pode demorar até mais. Quanto é que demora uma nacionalidade italiana? Depende. Se for pelo consulado, pode demorar anos. Né? Eu já sei de casos de nacionalidade italiana que demoraram mais de 10 anos. Né? Agora, uma nacionalidade alemã depende muito. Cada caso é um caso, Mejia.